Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje um conteúdo novo de matemática. A gente vai trabalhar porcentagem e com isso a gente vai aí dando continuidade ao curso, né? Hoje a gente vai começar com exercícios básicos de porcentagem, para que vocês se acostumem a fazer as operações, para depois a gente partir para os probleminhas que são importantes. Tá? Então, essa é a nossa aula 1 de porcentagem. O que é a porcentagem, então, né? Ela é um tipo de fração especial, onde a gente sempre tem o denominador, né? A nossa fração, ela tá sempre dividida pela mesma quantidade, que é o 100. Então, eu coloquei aqui do lado dois exemplos. Então, o 32% e o 75%. Aqui a gente está escrevendo em formato fracionário, mas a gente pode também escrever a porcentagem de algumas outras formas diferentes, né? A forma fracionária, vocês viram no outro slide, então aqui eu coloquei o 35%. A taxa que a gente chama de taxa percentual, que é aquela onde a gente tem o símbolozinho da porcentagem, aquele que vocês veem na calculadora, que vocês veem no computador, né? E a gente tem também o formato unitário da porcentagem, que é quando ele está escrito em formato decimal. Esse caso, a gente usa muito quando a gente for ver juros simples, se der tempo aqui no curso ainda, tá? Então, forma fracionária, a forma da taxa percentual, que é o que vem escrito nos exercícios, e aqui em formato decimal, a forma unitária da porcentagem. Como é que a gente resolve porcentagem? Eu normalmente uso regra de 3 para resolver porcentagem. Trabalhando montagenzinha de regra de 3, eu acredito que vocês já tenham visto isso no ensino fundamental. Então, nosso primeiro exemplo básico é calcular 15% de 560. Então, a gente trabalha a regra de 3 da seguinte maneira. O 560 é tudo, e tudo para mim na porcentagem é 100%. E quando a gente monta a regra de 3, número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem. Então, o 15 vai vir aqui embaixo do 100. E aí, eu coloco um X, um A, um B, a letrinha que vocês quiserem representar aqui. Não tem a necessidade de ser sempre o X, a gente acaba usando por um padrão, né? Mas pode pôr qualquer letra aqui. Então, número embaixo de número, porque a gente está procurando um valor que represente os 15%, porcentagem embaixo de porcentagem, e trabalhar a regra de 3 é você fazer multiplicação em cruz. X vezes 100 é 100x, igual 560 vezes 15. Só não vou perder o tempo de fazer a multiplicação, mas ela vai dar 8.400. Pois vocês podem até conferir se vocês quiserem. Nesse caso aqui, a gente tem uma coisa que facilita muito a vida da gente. A gente tem 2 zeros aqui do 100 e a gente tem 2 zeros do 8.400. Então, a gente pode simplesmente eliminá-los da conta. E aí, o nosso x vale 84. Então, vamos imaginar, né? Se fossem 560 reais, 15% de 560 reais são 84 reais. E você resolveu aqui um exemplo mais simples possível da porcentagem que a gente tem aqui, tá? Vamos fazer mais um. Nosso segundo exemplo, a gente está procurando uma coisa diferente do anterior. Se você olhar aqui, nós temos dois valores em dinheiro. R$ 82,20 e R$ 685. E o que a gente está procurando é exatamente a porcentagem. Então, ó, calcule quantos por cento R$ 82,20 são de 68. Então, a gente vai montar normalmente a nossa porcentagem. O número maior, em 99% dos casos, é o 100%. Então, 685 é 100.
E aí, como aqui é dinheiro, eu vou colocar o dinheiro aqui embaixo também. R$ 82,20. O meu X mudou de lugar, a minha letra mudou de lugar, a minha incógnita mudou de lugar, porque agora eu estou procurando a porcentagem. Mas a forma de resolver essa regra de 3 é a mesma da anterior, multiplicação em cruz. 685x é igual. Aqui agora, ó, a gente tem um número que já tem vírgula multiplicado pelo 100. Quando acontece isso, a nossa vírgula muda de lugar. A gente tem 2 zeros no 100, então eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, a minha vírgula vai cair atrás do zero aqui do 20 centavos. Então, eu não preciso colocar a vírgula a mais. Você pode, obviamente, depois, se você quiser fazer essa conta na mão, e você vai perceber que vai dar a mesma coisa. Mas mexer com a vírgula é mais simples. E aqui a gente não tem zeros para cortar. Então, a gente vai ter que fazer a divisão, indicando aqui, né? Quem tá com o X aqui passa dividindo. E essa conta de dividir vai dar 12, o quê? Nós estamos procurando porcentagem. Então, por favor, precisa colocar o símbolo da porcentagem na resposta toda vez que for assim. Então, 8.220 dividido por 685 dá 12%, tá? Escrevendo desse jeito, tá tudo bonitinho. Então, esse é o segundo exemplo. Nosso último exemplo é um pouquinho diferente dos dois anteriores, né? A pergunta aqui é, calcule a quantia da qual esse valor em reais que eu coloquei aqui de 1.250 representa já uma porcentagem de 25%. Então, agora, o que eu não tenho aqui é da onde esse 1.250 veio. Eu não tenho o todo. Então, o meu X é que é o 100% que eu não conheço. Agora, a pergunta mudou. O meu X subiu. Ele estava sempre aparecendo nas linhas de baixo da minha regra de 3, agora ele veio aqui para o todo. Eu não sei quanto que é o 100%, mas 1.250 representa 25% do todo. E o procedimento aqui da multiplicação em cruz continua sempre o mesmo. O que variou? O local onde o meu X se encontra. Então, aqui a gente vai multiplicar, 25x é igual. Aqui a gente não tem a vírgula, mas eu estou multiplicando por 100, então é só eu acrescentar 2 zeros ao final do número. Então, a gente copia e coloca mais 2 zerinhos e a gente tem aqui 125.000. E a gente vai fazer a divisão. 125.000, dividido por 25. E também faça a divisão direitinho aí no seu caderno. Essa conta vai dar R$5.000. Então, o meu todo, o meu 100%, era R$5.000, que você pode escrever aqui no formatinho de dinheiro. Então, 1.250 é 25% de 5.000, que era o todo que eu estava procurando. Então, esse é o mais diferente, né? A gente começou com um onde a gente tinha a porcentagem e precisava achar um número. Depois, no segundo exemplo, a gente tinha que achar a porcentagem que o número representava do todo. E nesse último exemplo, a gente não sabe o 100%, a gente não sabe o todo. As atividades estão nesse slide e no próximo, são 3 exercícios. E eles são exatamente iguais em processo aos 3 exemplos que estão também aqui na aula. Então, esse primeiro exercício, ele é igualzinho ao primeiro exemplo. O segundo exercício é exatamente igual ao segundo exemplo. E esse último, terceiro, é igualzinho ao terceiro exemplo que eu dei. Então, a hora que vocês forem resolver as atividades, abram o PDF que eu vou enviar para vocês no grupo e olhem como eu resolvi cada um deles. Quando for resolver o primeiro exercício, olha o primeiro exemplo, a mesma coisa para o segundo, a mesma coisa para o terceiro. Se você se basear direitinho nos exemplos,
você faz os 3 exercícios com tranquilidade, porque esses exercícios eles são mais mecânicos. Você vai resolver se baseando no que eu já fiz. A hora que a gente for entrar nos probleminhas, aí é que você vai ter que tomar cuidado para identificar qual é qual. Mas nesse primeiro momento é só para treinar, montar a regrinha de 3 e, quando for necessário, treinar a divisão, tá? Eu vou colocar esses exercícios para serem entregues na próxima semana. Vou dar um tempinho a mais, porque a gente vai ter um feriado aí na segunda-feira que vem, né, dia 12. Então, eu vou colocar esse para vocês me entregarem no dia 13 de outubro, que é terça-feira, que é um dia de aula da gente também, tá? Então, essa é a entrega da mesma maneira que vocês já estão fazendo normalmente. Entrega pelo e-mail com as fotos das atividades resolvidas. Qualquer dúvida, estou sempre disponível pelo WhatsApp, tanto no grupo quanto no privado, nos horários de aula, tá bom? Um abraço para todos e boa sorte aí!